Olá, eu me chamo Lucas e eu estou apresentando aqui o projeto do problema 4 do grupo 1. O grupo tem esses membros e a gente vai apresentar aqui um cofre que possui dois botões, botão de ligar e desligar e botão de adicionar. E ele vai ter um LED RGB, que pode estar vermelho, azul ou verde, e um display constituído por duas partes de 7 segmentos, assim como 6 chaves que podem estar em zero ou em 1. Esse cofre, o funcionamento geral dele, a gente definiu em sala de aula por essa máquina de estados aqui, que possui um total de 10 estados, mas com a repetição de alguns estados, que dá no total sete estados diferentes uns dos outros. Então, nessa máquina de estados aqui, ele inicia em fechado, ele tem a possibilidade, depois ele vem para iniciando, vem para valor, senha, e aí repete valor, senha, valor, e aqui ele verifica, e se estiver correto, ele vem para aberto, se estiver errado, ele vem para fechado. E em qualquer momento que estiver em valor, se for cancelada a operação, ele vem para um estado de cancelamento e volta para fechado também. Mas foi verificado pelo nosso grupo que a gente poderia unir todos os estados de transição em um só. Quais são os estados de transição? São os estados em que não depende de apertar um botão para passar para o próximo estado, e sim apenas o passar de tempo, que são esses estados aqui em que depois que passa 5 segundos, ele vai para o próximo estado. E além disso, todos esses estados de transição têm por característica o LED azul, mas o display deles está um pouquinho diferente em cada situação. Então a gente vai precisar de uma condição para dizer quando que o display vai estar em cada caso. Então o que a gente fez foi unir os estados 2, 4, 7 e 5 em um só, que a gente chamou de estado de transição. Então eu vou passar aqui para a nossa máquina de estados. Então essa é a máquina de estados que a gente fez, em que tem apenas estado fechado, transição, valor e aberto. E aí nessa máquina de estados a gente precisou criar alguns sinais. Então eu vou falar aqui os sinais que foram criados, assim como os sinais que já tem no próprio cofre, né? Então os sinais que já tem do cofre são as entradas. Então a gente tem aqui o sinalzinho de mais da entrada, que a gente chamou de ADD, e o botão de ligar e desligar, que a gente chamou de SW. Junto com ele, e aí o que foi criado foi os contadores S e T. S vai ser um contador de segundos e o T vai ser um contador de testes. E aí esses contadores vão ser comparados com alguns valores para dizer se para indicar que chegou no valor que a gente precisa comparar. Para isso a gente criou o comparador de 5S, que compara quando S for igual a 5. O comparador 20S, que compara quando S for igual a 25, aqui tem um detalhezinho que eu vou comentar mais tarde. E o comparador F, que compara quando o número de testes for igual a 3. O comparador D, que compara quando não foi realizado ainda nenhum teste. E além disso, temos duas variáveis, que é o C, que é que vai estar em 1 quando as senhas estiverem todas corretas, e o R, que indica que quando foi dado o comando de reset. Então aqui a gente inicia no estado fechado. Nesse estado, todas as variáveis e contadores vão ser resetados para o estado default deles. Então o R, o estado default é 0, os contadores vão ser zerados, que é o S e o T, e o C, que indica as senhas corretas, o estado default a gente colocou como 1. Aí, porque ele vai estar como 1 o tempo inteiro, e caso alguma senha seja digitada errada, a gente troca o valor para 0, e aí quando for digitado outra senha certa, não será mexido em C. Então aqui nesse estado o LED vai estar vermelho e o display vai estar desligado. Então enquanto não for apertado o botão de ligar e desligar, ele permanece nesse estado. Quando for apertado o botão, ele muda para o estado de transição, que é o único caso em que a gente consegue sair desse estado. E aí no estado de transição,
Inicialmente, o nosso t vai ser igual a zero. Então, a gente vai ter o valor de d aqui. Esse valor de d vai determinar se o display vai estar desligado ou ligado. Então, quando d for 1, ou seja, t for igual a zero, o display vai estar desligado. Depois que for realizado um teste aqui, o t vai ser maior do que zero, consequentemente o d não vai ser mais 1. E aí a gente vai ligar o display. Para o caso do padrão 2, que é o caso em que foi comandado o reset, a gente vai usar o R igual a 1. E esse é o caso de prioridade. Então, nesses dois casos aqui, a gente vai testar se o R não for igual a 1 e o D for igual a 0 ou 1, respectivamente, nesses dois casos. Então, aqui no caso de transição, ele vai estar com o contador de segundos incrementando, mais um, mais um. Então, ele vai estar aqui inicialmente em 0, aí não passou 5 segundos, então 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegar em 5, ele pode sair para cá ou para cá. Inicialmente ele iria sair para cá, pois o F ainda não é 1. O F, lembrando, ele testa quando t é igual a 3. Então, quando não tiver sido testado 3 senhas ainda, ele vem para o valor. Aqui ele vai testar se nenhum dos dois botões foi apertado, e quando for apertado um dos dois botões, ele vai voltar para a transição, mas em casos diferentes. Quando ele chegar aqui, ele vai incrementar o valor de t, dizendo que foi testado uma vez. Aqui o LED vai estar ligado e aqui ele vai zerar novamente os segundos. Então, quando for apertado o botão de adicionar o valor, ele volta para a transição e testa a senha aqui. Caso a senha seja incorreta, o valor de C vai para 0. Caso a senha esteja correta, ele não mexe no valor de C. Ou seja, se a primeira senha que eu digitar for incorreta, ele troca para 0. Quando chegar na segunda senha, se eu digitar a senha correta, ele não vai mexer, ou seja, vai permanecer em 0. E aí, ao final dos 3 testes, se eu tiver digitado alguma senha incorreta, o C vai estar barrado. Então, aqui, passados 5 segundos, não foi comandado o reset. Foram feitos 3 testes e alguma senha foi incorreta, ou seja, o C é igual a 0. Ele volta para fechado. Caso contrário, 5 segundos, foram feitos 3 testes e uma senha as 3 senhas estavam corretas e não foi comandado o reset, então ele vem para aberto. E aqui ele vai estar contando os segundos. Como não foi comandado zerar os segundos daqui para cá, então aqui se passaram 5 segundos, ele chega aqui, o comando de 20 segundos, na verdade ele vai testar se foi passado 25 segundos. Então aqui ele vai começar em 5 e vai até 25. Quando chegar em 25, ele volta para fechado. O caso do reset, ele acontece aqui. Então, quando o botão de adicionar não for pressionado, mas o botão de desligar for pressionado, ou seja, a prioridade é essa e não essa, mas quando acontecer esse caso, o R vai mudar para igual a 1. Então, quando o R mudando igual a 1, a gente vai ter o padrão 2 aqui, e aí daqui a gente vai entrar para esse caso aqui. Então, da transição, ele volta para o fechado, que é o caso de cancelamento. Então, aqui da máquina de estados, o funcionamento geral é esse. Aí, a gente fez um pequeno diagrama de blocos aqui, explicando algumas coisas. Então, aqui a gente tem as entradas, que são os dois botões, pull-up, aliás, que é de ligar e desligar, e o botão de adicionar o valor. Assim como a gente tem as entradas das chaves. Aí essas 3 entradas vão ir para o cofre. Aqui a gente o cofre, baseado na lógica do que está acontecendo, ela pode comandar o clear para o contador de segundos ou ir para o contador de T, que como a gente viu lá, em alguns estados o contador vai ser zerado.
E do contador a gente vai receber os sinais de 5 segundos ou de 20 segundos. E desse contador a gente vai receber o sinal de t igual a 0, que é o D, ou t igual a 3, que é o F. Além disso, a gente vai ter uma memória aqui para as senhas, que vai gravar as senhas certas. E aí, em determinados momentos, quando for fazer o teste, ele vai mandar o sinal das chaves para cá para testar a senha. Se a senha for correta, não vai acontecer nada. Mas se a senha estiver incorreta, ele vai comandar um clear aqui para o C, alterando o valor de C para 0. E aí, em alguns momentos, o cofre vai testar esse valor de C para descobrir o que ele vai fazer. Quando ele voltar para o fechado, o próprio cofre vai setar o C de volta para 1. O valor de R reset, o próprio cofre, em determinadas situações, ele vai setar para 1 ou voltar para 0. E quando for necessário, o cofre vai pegar o valor de R aqui para saber o que ele vai fazer. E aí, como saída, a gente tem o LED, o display e o próprio sinal de abertura do cofre. O sinal de abertura do cofre vai coincidir com o sinal verde do LED. Mas a gente pode ter o sinal vermelho em alguns casos e o azul na transição. No caso do display, a gente vai estar, em alguns casos vai estar desligado, ligado quando estiver testando as senhas, padrão 1 quando o cofre estiver aberto também, tanto verde, padrão 1, quanto a saída aqui vão coincidir, e padrão 2 quando estiver cancelando. Então, de modo geral, esse é o trabalho. Obrigado. Até mais.